a nossa escola que conhecemos, a nossa escola que eu vou falar pouco mais sobre a crise dela, né, é uma instituição que foi criada para formar, ela também, né, foi criada, ela como instituição, ela também ajudou muito a formar esse indivíduo que hoje está, em tensão permanente, até fragmentando-se, né. E o conceito de escola inclusiva, ele acompanhou de maneira marginal a história dessa educação e dessa escola que abrigou o tipo de educação moderna. Vamos ver o que é isso, né. Vou falar um pouquinho mais sobre o indivíduo moderno. O que que é o indivíduo moderno? Quando a gente fala em indivíduo moderno, nós estamos falando, primeiro, não se trata de um coletivo. Não se trata de pensar as pessoas como pertencendo a um grupo e nele se dissolvendo, nele, né, participando de maneira tão orgânica que a sua identidade própria não exista. Ou seja tão fraca que ela precisa dos outros para continuar, né, subsistindo. Moderno, estamos falando de que época, né? Estamos falando da época contemporânea, sim, mas não somente. Esse indivíduo não poderia ser constituído em tão pouco tempo de trabalho da sociedade, de trabalho das classes sociais, de trabalho dos grupos raciais, de trabalho das instituições. Aqui é uma imagem desse indivíduo hoje. Quantos indivíduos nós carregamos dentro de nós? Quando nós olhamos para uma escola como gestor, como gestora, nós olhamos jovens e crianças, colegas professores e funcionários, como se eles fossem alguém que tem uma identidade única ou própria. Isso não foi assim na história da humanidade e desse lado do mundo, chamado ocidental, né? Esse indivíduo começou a ser gestado, né, lá no século XIII, muito antes da descoberta do Brasil. Oficial, né? Oficial. Que está nos manuais de história, né? Essa representação, eu quis começar com ela para mostrar, para exibir, né, que historicamente cada camada está aqui presente hoje, no modo como nós nos identificamos para os outros e para nós mesmos. Onde tudo começou, né? Esse indivíduo tem algumas características né, que não se confundem com outros momentos históricos e até outras sociedades que existem hoje no mundo. Em muitos países, nós não temos uma vida moderna, um indivíduo moderno atuando ali. E eu diria até, sem medo de errar, que dentro mesmo de uma sociedade como a brasileira, dependendo da região e da classe social da pessoa, ela é mais moderna ou menos moderna. A sua subjetividade será mais moderna e menos moderna. A sua escola terá uma característica mais moderna ou menos moderna. E o que é isso em termos educacionais, né? Autonomia e racionalidade, consciência. Eu falei já sobre isso agora, tá? O que seria isso? Por que isso não está presente em pessoas de outras sociedades de outras épocas históricas ou de outros países que hoje dividem com o nosso e com outros, né, a mesma geografia planetária, né?
Por que nós queremos ser autor? Nós ficamos, a maioria de nós, pelo menos nós que estamos numa universidade fazendo pós-graduação, que somos gestores escolares, quando nós perdemos a nossa autonomia, quando nós percebemos essa restrição vinda de fora, de exterior, seja da qual esfera for, isso nos aborrece. Nem sempre foi assim. Aliás, quanto menos autonomia, melhor para muitas épocas históricas e para muitas sociedades atuais. Tá? Uso da razão. A razão se aprende na escola? É uma polêmica. Não nasce conosco, mas é potencializada pela escola ou não. Tá? Bom, aqui está uma relação não exaustiva de traços típicos do indivíduo moderno. Né? Liberdade, individualismo, a minha privacidade. Né? Eu respeito a tradição, mas não dependo dela. O meu juízo não depende dela. Vamos aprofundar um pouco mais. Né? Bom, nós podemos estudar a gênese histórica é ótimo, né? Subir para cima. Né? A gênese do indivíduo moderno a partir de grandes movimentos, como eu vou tentar fazer hoje. Aliás, já comecei. Né? Mas esses movimentos culturais, históricos, eles são muito abstratos, eles não conseguem explicar se não houver uma atenção para as instituições de cada época que processaram esses movimentos, que geraram e processaram esses movimentos. Então, quando se fala em indivíduo, seja moderno, pós-moderno, pré-moderno, nós devemos olhar com muita atenção para as instituições. Aqui eu coloquei fotos, desenhos de 4. A primeira é a escola, que vai ser o nosso objeto hoje. Tá? Nós vamos explorar o indivíduo moderno a partir da educação escolar. A ciência é uma instituição importante para formar o indivíduo moderno, inclusive com conexão muito estreita com a escola moderna. O trabalho, a indústria, aqui é indústria, mas trabalho. O mundo do trabalho. O trabalho é uma instituição que forma indivíduos, que forma tipos de pessoas diferentes. A religião, mas tem a mídia, a comunicação, tem a arte. Cada instituição, ao longo do processo histórico, né, proporcionou a sua própria contribuição para fazer de nós o que nós somos hoje. Aquelas camadas, né, para fazer de nós o que nós somos hoje. Nós somos, socialmente falando, o que nós somos por causa da ação das instituições. Nós percebemos a sociedade, os outros, a paisagem, classificamos as pessoas, os grupos sociais, os produtos culturais, a partir do que nós aprendemos no interior das instituições, de maneira quase invisível, porque é uma espécie de exposição prolongada e incorporação permanente. Então, a escola teve um papel crucial, mas ela não foi a única. Porém, se eu fosse falar de todas as instituições, primeiro que eu não tenho, eu vou ser, vou ser honesto, né? Honesto e modesto, eu não tenho condições de fazer isso. Eu gastaria várias aulas para isso. Então, vamos, já que estou falando com gestores escolares, fazer uma opção aqui, metodológica, didática, de exposição. Vamos explorar o papel da escola na gênese do indivíduo moderno. Então, eu vou começar falando sobre a escola moderna. Eu não vou falar sobre a escola, a paideia grega é altamente complexa, é riquíssima. Só que o homem e a mulher grego, eles se viam de uma maneira completamente diferente da nossa. Eu vou falar de novo, absolutamente diferente da nossa. E eu tenho muito receio quando se começa a dizer, olha a ideia de corpo do homem grego. Não é a Grécia de hoje, que está em crise lá na Europa. Né?
Aliás, o mundo inteiro tem crise, parece que até é só a Grécia. Né? Mas não é, nós estamos falando dos gregos contemporâneos, estamos falando dos gregos antigos, tem uma visão de mundo, de pessoa. Primeiro que não existe indivíduo como tem hoje. Se nós viajássemos no tempo e desembarcássemos numa polis lá da Grécia Antiga, nós enlouqueceríamos. Nós não conseguiríamos socializar-nos lá naquele ambiente. Tá? Não conseguiríamos. Né? Enlouqueceríamos. E a recíproca é verdadeira. Né? Uma viagem no tempo é coisa de ficção científica. Aliás, ficção científica é uma faceta da cultura, especialmente do cinema, que também ajudou a formar o que nós somos e as nossas angústias, também produziu as nossas angústias atuais.